Alô? Enquanto você vai chamando o teu pessoal aí para estar com a gente, já estamos começando, já vamos dar andamento. Glória a Deus. Opa, vamos lá, vamos chamando aí o povo. Já estamos preparando, dentro de alguns minutos já vamos estar começando. Gaston! Quanto tempo, hein? Manda um abraço aí pro apóstolo Nievas. Saudade. Te amo, Gastão. Você é uma bênção. Vou ver se em novembro eu tô aí com vocês. Vamos lá, enquanto vocês estão se preparando aí, o nosso culto. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor, né? Deixa eu ver se já começou aqui. O Bispo Fernando já mandou os grupos aqui. Vamos lá. Esse aparato aí, já temos, né? Já estamos o pessoal chegando. Vamos nos preparando para o culto, igreja. Que bom, né? Que bom que Deus nos deu essa estratégia, né? De nós estarmos. Graças e paz, dona Antônia, tudo bem? Manda um beijo pro Bruno. Vamos lá. Só estou botando a casa em ordem aqui, tá, gente? Quando vocês estão chegando e estão divulgando aí, né? Vão compartilhando aí com os amigos. Enquanto isso, para a gente não ficar, vamos adorando um pouquinho, amém? Vamos botar um louvor hoje diferente. Hoje vamos adorar de outra maneira. Enquanto isso, compartilha aí, meus queridos. Opa! Ai! Rapaz, meu celular tá muito delicado. Você não encosta nele e já. Glória a Deus. Graças e paz. Boa noite. Paz, tô com a saudade de estar com vocês aí. Jardim Primavera 2 e 1. Um beijo para vocês. Vamos tirar um momento de adoração. Esse louvor mandaram para mim hoje. Vai mereciando. Amém? Vai convidando seus amigos, seus parentes, no grupo da família. Manda aí pro grupo da família. Vamos evangelizando. Vamos aproveitar esse momento. Vamos ganhar alma. Estou esperando vocês. Vamos evangelizar. Enquanto estamos adorando, hein? Tá tudo bem? O som tá legal? Tá tudo direitinho aí? O som tá bom? Paz? Tudo bem, Gabi? Essa é do fundo, hein? Poder.
O vento soprar, quando o vento soprar. Espírito. Vamos evangelizando enquanto isso. Vamos evangelizar antes do culto. É, Gabriel. Essa do fundo do baú. Do teu agir. Som tá legal? Tudo bom aí? Tá chegando bem pra vocês? Tiagão, na bênção. Como é que tá o flamenguista aí? Tá mexendo muito? Posso ser poder. Manda aí pro grupo da família. Vamos compartilhando que nós vamos já, dentro de 1 minuto, vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Tá na benção? Tá top aí, Renata? Beleza. Olha que musical. Quem mandou pra mim foi a irmã Meliciana que mandou. Tá top aí, Reginaldo? Quando o vento sopra. Paz, Adelice, tudo bem? E olha o manto aí, ó, chegou. Tudo vai se mover. Quando o vento sopra. Já deu uma compartilhada? Dá uma compartilhada aí. Vai se mover. Fala, Augusto. Augusto aí, ó. Isso aí é da antiga. Anderson, Cíntia, Moisés, tá todo mundo aí. Isso, vai compartilhando. Isso aí, Rê. Vai compartilhando, vai multiplicando. Vamos chegando o mais longe possível. Eu estou até com o pastor Gaston lá da Argentina. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá? Só ajustar aqui para que na hora não toque, né? Que às vezes a gente do mundo todo falando com a gente. Vamos para o nosso culto. Deixa eu só dar uma compartilhada. Cadê? Tem no status. Vou chegar para vocês aí. Amém. Vamos nós. Glória a Deus. Apóstolo Nakagawa, um beijão, meu apóstolo. Andréia, irmã do Alex, tudo na bênção. Vamos lá. Graças, paz, boa noite. Vamos aqui mais uma vez, mais uma noite, né? Estamos nessa série de mensagens, nesse período aí que nós estamos travando uma batalha, mas uma coisa nós temos certeza, nós somos mais do que vencedores. Amém? Em concordância com o apóstolo Nakagawa, retransmite aí, meu apóstolo. Vamos mandar isso aí, vai, né? Obrigado aí pelo carinho. Sabe que eu amo vocês, né? Minha apóstola, meu apóstolo, né? Eu tenho um carinho muito grande e vamos juntos vencer essa batalha, amém, apóstolo? Em concordância, em oração, juntos nós vamos vencer essa batalha, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora,
eu quero compartilhar com você. Não sei se vocês estão me acompanhando esses dias, né? Primeiro, graça e paz, boa noite, os que estão entrando aí, aqueles que eu não falei ainda. Deus abençoe. Aqui quem está trazendo a palavra para você é o apóstolo José Mário, pastor, presidente do Ministério Internacional Filadélfia. Amém? Então é com uma alegria que a gente tivemos essa oportunidade. Eu creio que está chegando bem, a imagem está boa. Eu creio que Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos, né, estar ouvindo a palavra. Eu creio que Deus queria, nos colocou dentro de casa, né, para que nós pudéssemos até parar para refletir e chegar perto dele. Então, nós estamos ministrando uma série de mensagens. Não sei se vocês lembram aí, pode me ajudar, desde o primeiro. Opa, tudo bem, meu apóstolo? Como é que tá, apóstolo Gutenberg? Tudo tranquilo? É um prazer, um abraço. Amém? Ah, tá. Tiago é flamenguista, Tiago, tu vai ver. Amém? Vamos lá. Primeira palavra que eu preguei nessa semana, nessa série de mensagens, foi no primeiro dia, alguém lembra? Arrependimento, isso aí. A segunda foi o quê? Esperança. E a terceira, adoração. Amém. Que negócio hoje tem sorteio de chocolate? Que isso? Isso é coisa de crente não, hein? Vigia, hein, Alex? Vamos lá. Primeiro dia, arrependimento. Segundo dia, nós falamos sobre esperança. Terceiro dia, nós falamos que foi ontem, né? O pessoal mandaram no privado aí, agradecendo pela palavra, né? Que foi graças a Deus. E hoje eu quero pregar para vocês em cima esse texto é maior, perdão, em cima desse tema. Maior são os que estão conosco. Vocês que costumam anotar aí, vocês estão na igreja aí também anotando a palavra. Maior são os que estão conosco. Vocês podem anotar essa série. Fernando também vai botando aí para botar no nosso site. E se você quiser ouvir as mensagens anteriores juntamente com as mensagens da conferência, dessa conferência desse ano, vai estar. Todas essas mensagens estarão no site da igreja. A conferência e essa mensagem. E também o podcast. Eu estou fazendo um podcast todo dia, às 3 horas da tarde. Hoje, à tarde, foi o primeiro dia. Poxa, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom na tarde que nós passamos hoje. Né? Amanhã eu vou fazer. Domingo não. Domingo é folga. Domingo nós vamos ficar na família. Eu também. Amém? Então, domingo nós vamos... só domingo, de repente, eu vou trazer uma palavra de manhã e à noite, é certo, se o Senhor não vier antes, estaremos juntos. Amém, irmã Denise? Então, repetindo, primeiro dia eu falei sobre arrependimento, segundo dia eu falei sobre esperança, e no terceiro dia eu falei sobre adoração em meio à guerra. E hoje eu estarei falando sobre maior são os que estão conosco. Porque às vezes, amado, nós não entendemos numa batalha, numa guerra, quem está conosco. Numa guerra, você não chama qualquer um. Né? Você não vai para uma batalha com qualquer um. Você tem que saber com quem você está lutando. Primeiro, você nunca pode menosprezar o seu inimigo. E segundo, você tem que saber quem são os teus soldados. Vou dar um exemplo. Abraão, quando vai para a guerra, né, quando ele vai lá trazer Ló e sua família, ele pega guerreiros, filhos treinados por ele. Né? Ele traz os filhos que foram treinados em casa. E nós estamos nesses dias, com tudo que está acontecendo, vivendo uns dias de guerra, né? Uns dias de batalha. E muitas das vezes nós não temos entendimento como é que vão usar, como é que você vai para a guerra, quais armas que você vai usar, né? Qual é o arsenal do inimigo. E nós estamos nesses dias lutando contra o inimigo invisível. E sabemos que o potencial dele é muito grande. E ele veio para, nesse inimigo, ele tem matado. Ele veio para matar, ele veio para destruir, né? E roubar também. Ele está roubando sonhos, está roubando alegria de famílias. Então nós temos que entender que
quais as armas que nós vamos usar contra esse inimigo, que é o inimigo invisível. Eu gosto de ouvir quando fala que o inimigo é um inimigo invisível. Hoje, algumas declarações que eu vi falando hoje, e detalhe, falava assim, a guerra, olha as palavras deles, a guerra é contra um inimigo invisível. Eu ouvi todo esse dia, a guerra é contra um inimigo invisível. E ouvindo direto, a guerra é contra o inimigo invisível. Você pode repetir comigo? A guerra é contra um inimigo invisível. Quantos estão entendendo, amados? Então, diante dessa guerra, quais armas que eu vou usar? Quais armas como eu vou fazer? Nós, queridos, nessa batalha, nós temos que colocar a nossa posição e o nosso direcionamento no Senhor. E eu quero começar com você nesta noite, se você puder aí abrir na tua Bíblia, né? Em 2 Reis, logo no seu capítulo 6, 2 Reis 6, versículo 14 em diante. 2 Reis 6. Já abriram? Vamos lá. Eu estou dando um tempo, né? Que alguns estão com Bíblia, estão em casa, estão em família. Às vezes culto é bom, culto em família, né? Isso é bom. Então, vamos lá. Em 2 Reis, no capítulo 4, logo a partir do versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Olha o que está escrito aqui no texto. Opa, tudo bem, Lorival? Tudo na bênção? Vou repetir. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cerraram a cidade. O que eles fizeram? Cercaram a cidade. Amém? O que está acontecendo aqui, gente? A cidade está praticamente cercada e nós, olha, vamos viver, nós estamos literalmente, amados, vivendo um período que nós estamos dentro da Bíblia. Nós estamos vivendo dentro da palavra. Estamos cercados por um inimigo invisível. As autoridades falando para nós o dia todo que nós não podemos sair porque o inimigo pode nos tragar. Vamos entender a leitura, né? Que nós não podemos sair, que o inimigo pode nos tragar. Cuidado, não saia. E se você for lá, você pode ser contaminado e trazer essa contaminação, trazer o inimigo para dentro da tua casa. Esse inimigo pode matar os idosos que tem dentro da sua casa. Gente, a gente está ouvindo isso o dia todo. Nós estamos vivendo um mover da palavra. E se nós não tivermos discernimento, amado, o que é a nossa guerra e saber quem está conosco. Repetindo para quem entrou agora, o tema dessa mensagem é: maior são os que estão conosco. Amém? Então, muitas das vezes nós não conseguimos entender, né, a dimensão dessa batalha, a dimensão do inimigo e a nossa, quem está conosco. E nesse texto, né, voltando ao texto para quem chegou, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Amado, o inimigo não vem com pouca coisa não, hein? Ele vem pesado. E esta guerra está uma guerra pesada. O nível de destruição e morte está sendo muito grande. Como eu tenho falado esses dias, olha o que tem acontecido. Físico, morte. Emocional, pessoas já estão no nível emocional lá em cima, né? Pessoas já estão deprimidas, já está acontecendo isso. Hoje eu estava falando à tarde no podcast do Hora Nona, né? Sobre já está criando conflito dentro da família, guerra, marido brigando com a esposa, porque a esposa não estava acostumada a estar com o marido dentro de casa, então já está sendo travado uma batalha interna. Olha que situação, como é que esse inimigo está fazendo. Ele já está, o poder dele de destruição é tão grande que ele está entrando dentro das casas e causando contendas, né, que são as brigas familiares. A gente tem que ter um discernimento muito grande, amados, porque
muitas das vezes nós não entendemos, mas essa guerra ela é espiritual, completamente espiritual. E a gente tem que entender quais as armas que nós vamos ter que usar. E cada dia Deus tem nos dado uma estratégia para que nós possamos vencer, para que essa curva, né, igual está sendo profetizado, não, essa semana que vem vai entrar, vai ser o pico, vai chegar, vai morrer muita gente. Nós declaramos no mundo espiritual que não vai acontecer. A igreja tem que se levantar e declarar no meio desse caos que não vai acontecer. Amém? Então lá, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, olha só, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Olha que coisa, vai vendo a espiritualidade disso. Vai vendo, vai tendo entendimento da espiritualidade do que está acontecendo. Então, vou repetir. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha, às vezes o que acontece, né? Você não tem feito essa pergunta para você? O que nós vamos fazer? Olha a pergunta do servo do profeta. Olha o sentimento de: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que faremos? Versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu queria que você repetisse para mim e que você colocasse num papel, isso é um ato profético, tá? Você escrevesse num papel e colocasse no ímã da geladeira lá, escrevesse com letras garrafais. Amém? Isso é tão antigo, hein? Letras garrafais. Ou vou usar a linguagem de hoje, caixa alta. Né? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí, olha o profeta, estou falando de um grande profeta, de um grande homem de Deus. Olha o que ele fez. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abras os olhos para que veja. De novo, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Querido, a palavra que eu vou pedir para você, a palavra que eu vou levantar diante do Senhor hoje, é para que o Senhor abra teus olhos, para que você não possa enxergar e ver de acordo com as circunstâncias, olhar de acordo com o que está acontecendo, porque nós estamos cercados, como eu falei esses dias, de tantas palavras negativas, de tantas informações, o dia todo, não vai dar certo, olha só, está morrendo gente, morreu na Itália, primeiro na França, na Itália, na Espanha, e gente, é o dia todo a gente ouvindo essas palavras, amém? E muitas das vezes nós esquecemos quem está em nós, o Espírito do Senhor está dentro de você, esquecemos quem está dentro da gente. E detalhe, e não sei se tem acontecido com vocês, às vezes as pessoas vêm, né? Quantas pessoas que não estão preparadas como vocês estão preparados e já vêm derrotado, né? Já vem triste, já vem sofrido e já, ai meu Deus, o que será de nós? Entendeu? Irmãos, tu imagina no dia do arrebatamento, como é que vai ficar? Então, presta atenção, aqui o profeta pede uma coisa: abra os olhos deles. Abra os olhos. Sabe por quê, amado? Para você enxergar. Que muitas das vezes a gente está vendo, olhando, estou enxergando, né? Pelos olhos naturais. Aqui, o profeta não está falando para abrir os olhos carnais, porque ele estava vendo. Ele estava enxergando o inimigo. Você está entendendo? Pega esse senhor aí. Ele estava enxergando só pelos olhos dele. Ele estava vendo pela razão. Ele não estava conseguindo enxergar pela visão que o profeta estava vendo. O profeta estava vendo num nível diferente do que seu servo.
O servo dele estava olhando o quê? Ele estava vendo as circunstâncias, estava vendo carros, cavalos, o inimigo, né? E um exército forte e poderoso que estava vindo contra eles. Era essa visão que tinha o profeta. Então, era duas visões dentro de uma mesma circunstância. Duas visões dentro de uma mesma situação. Quantos estão entendendo? Tem uma história, né, que fala, às vezes, tá aqui. Como é que você... Obrigado. Isso aqui foi Jesuicidência, tá? Uns vão olhar aqui. Como é que tá esse copo? Hã? Tem uns falando, não, o copo tá vazio. Eu posso dizer para você, não, o copo está meio cheio. Nós estamos enxergando o copo dentro da mesma visão. O copo está o quê? Meio vazio. Eu posso dizer para você, esse copo está meio cheio. É tudo a maneira que eu enxergo. É tudo a maneira que eu vejo. Amém? Tudo é a maneira que eu olho. Eu posso ouvir um amém bem grandão de vocês aí? Vocês que estão na igreja? Não vou falar aperte a mão do seu irmão não, tá? Não pode. Então, tudo é a maneira que eu posso enxergar. E você, presta atenção que o profeta diz assim, Senhor, abra os olhos dele. Senhor, abra os olhos do moço. Para quê? Para que ele pudesse enxergar da maneira que o profeta estava enxergando. Porque ele não estava vendo. Hoje, quantos de nós estamos vendo só uma situação complicada? Eu quero te liberar uma palavra profética. Pega aí, recebe e toma posse. Aproveite esse momento para uma oportunidade. Eu vou falar isso até amanhã no podcast da Hora Nona. Vou falar sobre aproveitar a oportunidade para você fazer alguma coisa diferente. Busca a Deus nesse momento algo diferente. Amém? Que às vezes, irmão, as circunstâncias nos dão uma oportunidade nova. Eu vou dar um ouro para vocês. Olha a situação. Eu não podia estar aqui em casa. Eu tenho livros bons para me ler. Tem minha biblioteca aqui, né? Tenho bastante livro para ler, né? Aqui, tá tudo aqui. Eu podia estar aqui no meu escritório, como eu estou fazendo. Ó, esse aqui, inclusive, nós vamos estar... São livros do seminário. Eu podia estar aqui, como eu estou fazendo, lendo os livros e, né, deixar para lá. Mas não. O que eu fiz? Olha o que eu fiz nessa situação. Primeiro, eu estou falando com a igreja, que eu não posso estar aí com vocês nesse período, né? Então, eu não deixei de estar ministrando. E detalhe, hein? Eu estou pregando mais. Os bispos, o pessoal que prega aí está se dando bem, né? Que às vezes eu tô lá no gabinete, estou atendendo, apesar que aqui também eu tenho atendido o dia todo, né? Mas eu não fiquei refém das circunstâncias. Às vezes nós ficamos refém das circunstâncias. Então, o que nós fizemos? Aproveitamos essa oportunidade, né? Tá os inimigos cercando lá. Eu já vi diferente. Os inimigos estão guardando. Amém? Então, eu fiz de uma situação, estamos fazendo, que você está junto comigo, né? De uma situação que nós aparentemente estaríamos refém, né? E você nesse horário que poderia estar vendo aí o jornal, alguma coisa falando, você pode ver, tem jornal, querido, tem até 1h da manhã. Você pode ver depois se você quiser, né? Então, nós pegamos uma situação que nos foi imposta, que o inimigo estava nos cercando e criamos, inventamos, fizemos algo diferente. Olha o que aconteceu. Já saiu esse horário para vocês, que eu estou ministrando para vocês. Primeiro. Segundo, criamos o podcast da Hora Nona. Tudo nasceu no meio do caos. Tudo isso nasceu no meio de uma situação adversa. Porque pelos olhos naturais e humanos, eu estaria o quê? Poxa, queria tanto trazer uma palavra para a igreja. Ai, meu Deus, como é que eu ia fazer? O que eu vou fazer? Irmãos, nesse momento, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que Ele possa te dar discernimento no meio.
Peça, obrigado, Espírito Santo. Peça a Deus que ele abra teus olhos, para que você possa enxergar outra situação, você possa ver de outro ângulo, que você não possa ver teu inimigo. Que você está olhando aí o quê? Vou dar, eu não falei que não ia falar o nome, não, vou falar só isso. Então você está vendo só os vírus. Vamos aproveitar esse momento, vamos criar oportunidades novas, vamos criar algo novo. Não vamos ficar refém de uma situação. Sabe por quê? Porque maiores são os que estão conosco. Maiores são os que estão conosco. Às vezes nós estamos aí travado, você está travado, tua vida travada, família, você que é empresário, tá? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Primeira coisa, eu já quero te dar uma boa notícia. Os juros vão baixar. As situações, já vai começar um momento de transferência de riqueza. Vou repetir, vai começar um momento de transferência de riqueza. E detalhe aqui, ó, olha o livro que já está na minha pasta aqui, ó. A última grande transferência de riqueza. Porque é a hora, querido. Igual tá ali, vai. E digo, praga alguma chegará à tua tenda. Aproveite essa situação de adversidade. Aproveite essa situação de adversidade. Crie nela uma oportunidade. Vou repetir, escreva aí. Aproveite essa situação de adversidade, abre aspas e fecha aspas, e crie nessa situação uma oportunidade. Não fique refém do inimigo que está cercando a tua cidade. Amém? Que hoje, literalmente, nós estamos vivendo uma cidade cercada. A cidade está sitiada. Não é por inimigos que nós podemos ver, é inimigo que nós não enxergamos. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, né, de adversidade, na adversidade, escreva aí, você que escreve, na adversidade cria-se uma oportunidade. Vamos criar uma oportunidade nessa adversidade. Por isso que o Senhor falou, abra os olhos, e eu hoje, eu peço ao Senhor, abra os olhos de cada um que está me assistindo aqui. Abra os olhos para que eles possam ver. Não ver pela ótica, né? Pela ótica carnal. Não ele... Poxa, obrigado. Não ele ver pelos ouvidos. Amém? O que o Senhor está querendo dizer, apóstolo? Não você ver pelo que você ouve, mas você enxergar pelo que você crê. Amém? Vou repetir. Senhor, não deixa eu enxergar pelo que eu ouço. Amém? Quer ver? Você é tão marretado, que você não consegue ver. Então você vai enxergar, né, pelos olhos espirituais. Não enxergar pelos ouvidos. Amém? Não enxergar pelo que você está ouvindo, sendo massacrado diariamente. Amém? Massacrado diariamente. Vamos pedir a Deus que ele consiga, perdão, ele se conseguir, ele já consegue. Eu tenho que deixar. Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que Deus quer que eu veja. Amém? Eliseu, diante de uma situação, né, estava vendo outra coisa. Mas o seu servo, olha aqui, ó. Eu vou ler o capítulo 14 de novo para te colocar, e vocês que estão chegando agora, eu vou colocar vocês dentro do texto. Quem está chegando agora, nós estamos lendo o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Repetindo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Quando a cidade estava cercada. Então, versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, olha o sentimento, ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu, não temas, porque
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu pedi a vocês, né, para que vocês escrevessem. Coloque isso bem para você olhar todo dia pela manhã. Maior são os que estão conosco. Eu queria que você repetisse dentro da sua casa e falasse bem alto para os teus vizinhos ouvirem. Maior são os que estão conosco. Mais uma vez, bem alto. Maior são os que estão conosco. De novo. Maior são os que estão conosco. De novo. Maior são os que estão conosco. Traga isso para a sua vida. Tá bem, Evelyn? Traga isso para a sua família. Traga isso para a sua casa. Não seja levado pela circunstância. No meio dessa situação, crie, peça a Deus que Ele abra teus olhos para que você possa ver aonde você não consegue enxergar. E nessa situação, você vê oportunidades, algo novo diante dessa circunstância. Ah, você que está desempregado, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, você que está passando por uma situação adversa, Senhor, abre os meus olhos. Então, quando você tiver esse entendimento, a tua mente, você está dando comando para a sua mente. Amém? O que o Senhor quer dizer com isso, apóstolo? Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos o quê? A mente, o entendimento. Romanos capítulo 2. Mas transformai-vos pela renovação de quê? Pela renovação da mente, do entendimento. Amém? Então, declare mais uma vez, maior é o que estão conosco. De novo, maior é o que estão conosco. Se você começar a ter esse entendimento, começar a ver por esta ótica, começar a ver por essa realidade, a história da tua casa, a história da tua vida e o que está acontecendo vai mudar. A história vai mudar. Pode ter certeza, começa a profetizar que essa história vai mudar. Esse caos aparente, né? Como eles dizem, não vai chegar no pico. Eu não quero saber disso. Amém? E detalhe, o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da minha casa. Passou o anjo da morte, mas não tocou ali onde estava aquele povo. Amém? De novo, peça a Deus para abrir os meus olhos, não abrir os meus ouvidos. Por que não abrir meus ouvidos, apóstolo? Porque o que você está ouvindo hoje? Só as más notícias. Ó vida, ó céus, tá ruim. Como é que tá? Ai, meu Deus, só as más notícias. Nesse período, só as más notícias que vão prevalecer. E detalhe, te forçando você a receber aquilo. Parece que, detalhe, né? Quando você não recebe aquilo, parece que eles ficam com raiva. Você, não sei se você está conseguindo discernir. Sabe, irmãos, nesse dia eu só estou orando e lendo palavra. Então, a minha sensibilidade está lá em cima. Então, você vê, parece que quando você discorda, é um sistema que está aí. O sistema que está dando ordem. Entendeu? O sistema que está nos cercando. Quando estou falando aqui dos soldados, carros, cavaleiros, é o sistema que está nos cercando. Entendeu? Nos impondo uma condição, como eu falei ontem, né? Nós estamos... Ai, me fugiu a palavra agora. Nós estamos como preso domiciliar, nós estamos presos dentro da nossa casa. Não podemos sair, né? E quando sai, até sai vindo muitos memes aí, né? O cuidado com o velhinho e tudo, eles falam assim, na televisão, né? Acaba de falar alguma coisa, fique dentro de casa. Fala qualquer coisa, fique dentro de casa. Fala qualquer coisa, fique dentro de casa. E detalhe, gente, a gente vai começando a receber isso. Levante essa bandeira. Isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual. E guerra espiritual, nós usamos armas espirituais. Repete comigo. Guerra espiritual, nós usamos armas espirituais. E uma das armas espirituais é você abrir teus olhos para você não enxergar o inimigo. Você enxergar quem está contigo. Quem é o teu exército, quem é os teus soldados. Amém? Eu quero compartilhar mais um texto aqui que me chama muita atenção. No momento, olha que tremendo. Vai rapidinho lá em Marcos capítulo 4. Marcos 4, logo no seu versículo... Deixa eu ver aqui. Marcos... Boa, obrigado.
Marcos 4:35. Vou ler em Marcos mesmo, né? Você também pode ir lá em Mateus 8:23, mas eu quero ler Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu quero trazer uma situação que, olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Repete comigo. Passemos para outra margem. Amém? Aí, continua o texto. Versículo 35, versículo 36. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Repete comigo. Levantou-se grande temporal de vento. O que aconteceu? Estavam no barco, amém? Então levantou-se o quê? Um grande temporal. Amém, Carlos? Tá Valdemir e toda a família. Cátia, um beijo. Então o que aconteceu? Ora, levantou-se um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Presta atenção aqui, meu amado. Dentro desse texto aqui, havia um temporal, havia uma grande tempestade. Amém? Então, aquilo estava indo contra o quê? O barco no qual eles estavam. A tendência, vamos olhar pelos olhos naturais ali, era o barco afundar. Amém ou não? Mas, olha, presta atenção numa coisa. Tinha alguém que estava no barco. Amém? Eu quero fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Pela primeira vez eu vou fazer para vocês. Vocês sabem quem estava no barco? Jesus. Amém? Amigos, se o barco afundasse, você já fez essa pergunta? Tava os discípulos, né? E detalhe, pega esse ouro aí. Alguns ali já eram pescadores. Alguns ali, né? Isso eu estou falando com os crentes, tá? Você que já passou por luta, já passou até por luta pior e já venceu, e tá diante dessa, você está se acovardando ou com medo. Repreenda isso. O medo é o início da derrota, tá? Repreende o medo. O medo é o início da derrota. Então, estava ali o quê? Dentro naquele barco temporal, ondas fortes. Eu vou perguntar, vários que estavam ali eram pescadores e pescadores profissionais. Será que eles nunca pegaram uma onda forte? Eu vou falar aqui, será que ele nunca pegou um sudoeste em alto mar? Se eles eram exímios pescadores, amém? Então, diante daquela situação, eles estavam se acovardando. E detalhe, e tinha um ali que estava no barco, né? Um que estava no barco que aqueles que estavam com ele, viu ele fazer, os discípulos viu os milagres dele, amém? Viram tantas coisas acontecer, porque eles estavam no dia a dia com Jesus. Amém? Ouviram, Jesus pregava para eles, num particular, amém? Jesus fazia discipulado com eles. Eles viram tudo que Jesus fez diante de uma adversidade. Apóstolo, por que o senhor está usando isso? Irmão, quantas palavras que foram ministradas na tua vida? Quantos anos tu tem de crente? Quantos anos tu tem de crente? Será que o corona, né, dei até o nome, esse vírusinho aí, como disse o nosso presidente, será que isso aí vai fazer com que... E detalhe, e muitos de nós estão criticando o presidente. Era a hora que a gente ia quebrar. Eu estou falando sem política, tá? Mas era a hora da gente dar força para ele. Realmente, tu imagina se a gente tem um presidente que fosse covarde? Diz, não, gente... Não, amados, vamos tomar posse da palavra que ele falou. É uma gripezinha e vai ser uma gripezinha. Amém, amados? Aqui no Brasil não vai vir o temporal nem a tempestade. Aqui vai vir brisa. Amém?
Nós temos que entender, fora a política, porque tudo hoje é política, né? Mas eu estou falando da realidade. Porque o presidente falou uma coisa, nós, como cristãos, teríamos que abraçar a palavra dele. Ele é autoridade. Falou, não, amém, presidente. O senhor falou que é, vamos orar para que seja. Amém? Uma gripezinha, um resfriadinho que não vai atingir tua casa, que não vai atingir sua família. Amém? Que não vai atingir ninguém. Nem uma unha sua será atingida. Entenda isso, amado. Para de olhar pelo viés que ficam te massacrando. É como falando, vê pelos ouvidos. Fala pro teu irmão, isso é uma metáfora, né? Mas eu estou usando essa metáfora para você. Vê pelos ouvidos. Peça a Deus que Ele abra os teus olhos para que você possa enxergar pela visão espiritual. Igual estavam aqui os discípulos. Jesus estava num barco com eles. Jesus no barco. E todos eles, e o que aconteceu? Ai, meu Deus, como é que vai ser? A tempestade, o temporal, o vento. E todos eles eram pescadores. Eu quero dizer, vamos dizer, eu vou dizer isso para você entender. É como você já conhece a palavra. Começa a viver agora a palavra. Não seja afrontado diante dessas circunstâncias. Começa a enxergar pela palavra. Peça a Deus que Ele abra os teus olhos e feche os teus ouvidos nesse momento. Amém? Voltando ao texto aqui. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa dormindo. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Amém? Sobre travesseiros. Jesus estava o quê? Descansando. Estava até... Eu vou fazer uma pergunta, amados. Será que Jesus não sentiu o balançar do barco? Amém? É porque Jesus sabia quem era, quem estava com ele. Jesus sabia quem era ele. Ele sabia qual era a sua identidade. E que aquela tempestade, aqueles ventos, teriam que obedecer a sua palavra. Aquele vento, aquela tempestade, teria que obedecer o seu comando. Amém? Teria que obedecer. E Jesus estava lá. Diz o texto, sabe assim, o texto dá aquela riqueza de detalhe? Ele estava no barco dormindo. Eu pergunto, Jesus está no teu barco? Amém? Vou perguntar a você, Jesus está no teu barco? Então, querido, pode ter certeza, se Jesus está no teu barco, fique tranquilo, a tempestade que vir, o vento que vier, ele vai atender ao comando de Jesus. Porque maior é o que está contigo. Oh! Maior é o que está contigo. Ele vai atender o teu comando. Amém? Porque às vezes tu está desesperado, a situação... Maior é o que está em nós. Amém? Maior são aqueles que estão conosco. E repreenda esse espírito que tem assolado vocês. Às vezes está sendo assolado aí pelo inimigo. Amados, maior é o que está com você. Podemos continuar mais um pouquinho? Então, perdão. Ora, e ele despertando, eu vou voltar para o 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre travesseiros. Dormindo sobre travesseiros. E eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que perecemos? Olha aqui, irmão. A visão do servo, né? Olha aí, ó. Nós estamos passando por isso. Será que... Às vezes tem gente que está vendo, né? Será que Jesus não está vendo tudo isso? Tá, mano. Tá. Nada acontece no universo, na Terra, que Jesus não saiba ou não permita. Amém? Ó a pergunta dos que estavam sem visão. O que estavam ali, repete comigo, sem visão. Eles não conseguiram ver. Quem estava no barco? Jesus. E detalhe, ainda foram repreender Jesus. Jesus deitado lá. Ô Jesus, você não está vendo não que está tendo uma tempestade aí? Jesus podia ter falado, né? Amém. Eu não vejo da maneira que você vê.
o Senhor não vê da maneira que você vê. Amém? A maneira que o Senhor vê é completamente diferente da sua. E muitas das vezes você não tem esse entendimento. Mas Deus está falando com você agora, querido. Peça ao Senhor que Ele abra os teus olhos, para que você possa ver que maior são os que estão contigo. Maior são os que estão contigo. Amém? Continuando o texto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O que eu falei de tarde para as mulheres, né? Calma. Olha o que Jesus disse ao mar: acalma-te. Emudece. Olha o que Jesus disse, o poder que há na palavra, que amanhã eu falo sobre palavra. Acalma-te. Fica quietinho. Amém? Foi o que Jesus disse. Fica quieto. Circunstância, situação. Começa a liberar palavras no mundo espiritual. Não seja levado pelos ouvidos. Peça a Deus que Ele abra a tua visão. Continuando, né? Acalma-te, emudece. E o que aconteceu? E o vento se aquietou e fez grande bonança. Deus transforma maldição em bênção. Então, aquela tempestade que estava vindo para eles, Deus reverteu o quadro. Deus mudou a história. Amém? Ficou ali bonança, mar calmo, tranquilo. Amém? Quando Jesus está no barco, querido, Deus, ele muda, ele é expert em mudar situações. Ele muda situações e às vezes você não consegue entender. Por quê? Guiado pelos ouvidos. Mas nesse dia você peça assim: Deus, fecha os meus ouvidos e abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar na mesma visão que Deus está querendo que eu veja. Enxergar na mesma ótica que o Senhor está querendo que eu enxergue. Começa a pedir a Deus isso, amados. Começa a fazer com que Deus possa abrir os teus olhos espirituais. Amém? Eu ainda vou voltar no texto lá, eu vou terminar lá. Amém? Então lhe disse, né, perdão, vou repetir o texto aqui. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse Jesus: por que sois assim? Olha, lê na sua Bíblia. Olha o que Jesus disse. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que Jesus disse? Por que sois assim tímidos? O que Jesus quer dizer? Por que você não usa daquilo que eu te ensinei? Por que você não usa da palavra que eu tenho te dado? Amém? Você está sendo levado pela circunstância? Está sendo levado por essa situação? Dá ordem. Começa a dar ordem no mundo espiritual, querido, para que essa situação se reverta. Aqui no Brasil, nas nações, aqui a gente tem autoridade, como eu estou falando no Brasil, é onde nós estamos. Eu não tenho como, porque lá tem outros pastores, tem outros apóstolos, cada um, Deus vai dar a palavra para cada um. Mas eu estou falando com a minha nação, eu estou falando conosco aqui, mesmo sabendo que tem gente de outros lugares, né? Isso eles estão aprendendo também, né? Para que possa dar os comandos devidos nessa situação. Amém? Então, não seja levado pelos ouvidos, e sim pelo aquilo que você vê, pela ótica, pela visão espiritual. Comece a enxergar pela visão espiritual que Deus está querendo trazer para você. Amém? Aí Jesus diz, então lhe disse, por que sois assim tímido? Olha como é que... Não, olha que delicadeza do nosso Jesus. Ele diz, por que sois assim? Eu digo, por que sois assim covarde? Por que sois assim covarde? Por que essa timidez? No meio de toda essa situação? Por que essa covardia? Presta atenção. Eu estou aqui. Jesus está dizendo para você, eu estou aqui. Eu estou no barco. Jesus está dizendo, eu estou no controle. Eu quero só que você veja que eu estou aqui. Qual foi o tema mesmo? Maior são os que estão conosco. Maior que está com você, querido. Não seja levado por qualquer vento de circunstância, porque qualquer situação.
Amém? Não seja levado. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então fala para o teu irmão, bota a fé em prática. Mas fala de longe, por causa dos vírus, né? Você está com medo? Por que não bota a fé em prática? Eu posso ouvir, amém? Vamos voltar lá para o texto para a gente já entrar na reta final. Vamos entrar já encerrando, amém? Nós voltando lá para o texto, para quem está chegando agora, nós estamos no texto de 2 Reis, amém? Nós começamos do capítulo 14, né? E no versículo 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que eu veja. E o Senhor, olha aí, presta atenção, hein, que o Senhor está fazendo com você hoje. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. Olha o que ele viu. O que Eliseu estava vindo. Está aberto na tua Bíblia? E ele viu, né? É o 17. E ele viu que o monte estava cheio de quê? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então ele conseguiu enxergar pela visão espiritual. Então nós estamos falando, o dia todo você ouve falar, né, de inimigo invisível, inimigo invisível, inimigo invisível. O que o servo não estava conseguindo enxergar? Pela visão espiritual, o Senhor cercando, amém? O Senhor estava ali com os anjos do Senhor, um exército do Senhor que estava lutando a favor dele. Eu vou ler de novo, amado. Eu achei isso tão interessante quando estava preparando essa palavra para vocês, né? E o Senhor abriu, fala comigo, repete comigo. E o Senhor abriu os olhos do moço. Eu vou usar esse termo moço para você aí que não está conseguindo novo, não está tendo entendimento, amém? Para que você possa enxergar na mesma visão do seu profeta. Você possa enxergar na mesma visão que Deus quer que você veja, amém? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-o de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O que Eliseu fez, meu amado? O que Eliseu fez? Ele deu um comando. Eliseu usou da palavra contra eles. Eliseu usou nada mais, nada menos da palavra. E detalhe, o que ele quis dizer aqui? Senhor, que eles fiquem cegos, que os inimigos fiquem cegos, não eu. Amém ou não? Eles que têm que ver, eles que têm que entender que maior são os que. Porque os inimigos estão vindo a teu favor pensando que eles são os maiores. Esse inimigo invisível está vindo contra você, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios, pensando que ele é maior. E ele não é maior. Amém? Maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. Então tenha esse entendimento, amado, que maior é o que está com você. Amém? E você não vai sair dessa batalha derrotado. Pode ter certeza, eu tenho liberado essa palavra profética. Você vai sair muito maior do que você está entrando. E aproveite essa situação para que oportunidades possam vir sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Tenha esse entendimento que essa circunstância que você está vivendo, Deus vai abrir uma oportunidade. E detalhe, uma grande oportunidade. Começa a buscar, Senhor, abra os meus olhos e feche os meus ouvidos. Amém? É como eu estou falando, levado por um turbilhão de notícias. Amados, esses dias, como eu estou praticamente trazendo palavras 2 vezes por dia. E durante a manhã eu estou atendendo, então eu não estou atendendo por telefone, né? Eu estou
eu estou home office, amém? Home office quer dizer trabalhando em casa, né? Então eu estou atendendo por telefone, né? E abri essa oportunidade, criamos mais duas situações. Eu estou com 70 livros ali que eu tenho que preparar, eu estou preparando as escolas dominicais. Eu acho que, para mim, Deus falou assim, fica um pouco em casa para você preparar o material para a tua igreja. Então, estou preparando o material da escola dominical, né, da escola de líder, que a gente vai estar montando, aonde? Em casa. Olha a oportunidade que Deus me deu. Porque se eu estava naquele, vou para a igreja naquela correria, né, resolve isso, paga as contas e fazendo dia a dia, né? Eu não estaria, não. Eu fiz que uma situação gerasse uma oportunidade. Então eu não estou tendo tempo para ver o inimigo, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo conosco. Porque nós vamos sair muito maior do que nós estamos entrando nisso aí. Amém? Nós vamos sair muito maior. E detalhe, o que Deus está fazendo é algo grande. Grande é o livramento que Deus está te dando. Grande é o livramento que Deus vai te dar nisso aí. E detalhe, você ainda vai carregar despojo. Escreve o que eu estou falando com você. Você ainda vai trazer despojo. Eu posso ouvir um amém aí, bem grandão? Fechando. Opa. Não, aqui já encerro, né? Já entramos na reta final. Eu queria orar com vocês agora, mano. Glória a Deus. Vamos orar. Quantos entenderam a mensagem que Deus trouxe hoje para vocês? Hora voa, irmão. Eu estou 1 hora quase pregando. Quantos entenderam? Qual é a palavra? Qual é o tema de hoje? Maior são os que estão conosco. Então, fale com Deus, Senhor, maior que estão comigo. Eu vou sair maior disso aí. Em meio dessa diversidade, nós vamos criar uma oportunidade. Vai pedindo a Deus estratégias, queridos. Nós já passamos um momento assim, né? Até eu me lembro que a Bispa Laí, até que ela abriu um negócio de chocolate, ela aproveitou uma situação de uma crise que nós estamos passando. Detalhe, querido, o vírus vai passar, amém? E outros vírus virão. Já lembra um tempo foi chikungunya, né, que as crianças nasciam com problema até na cabeça. Se lembra? Cada vez vem um vento. E às vezes a gente não tem esse entendimento porque nós ficamos refém das circunstâncias. Porque, como é uma metáfora, tá? Que a gente começa a enxergar com os ouvidos. Vamos parar com isso, igreja. Que abra os seus olhos espirituais. Amém? Que abra seus olhos espirituais. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesse momento e nós temos levantado um clamor, Senhor Deus, por esta nação. Também eu quero pedir pela vida dos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir os olhos espirituais deles e fechar, Senhor, os ouvidos, para que eles não possam ser levados por qualquer vento de doutrina, porque qualquer palavra, Senhor Deus, que traga para eles desânimo, tristeza. Senhor, eu peço isso por cada um que está me assistindo e por cada um que vai estar ouvindo essa palavra, porque essa palavra será compartilhada, Senhor Deus, e outras pessoas estarão ouvindo esta palavra. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa alcançar de maneira sobrenatural a vida dos teus filhos, da mesma forma possa ser alcançada a sua família. Pai, em nome de Jesus, venha sobre eles, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, venha sobre os seus negócios. Senhor, e aproveite essa situação e dê estratégias para ele, Pai. Dê para eles estratégia no meio de toda essa diversidade e que eles possam, no nome de Jesus, saírem maior do que eles estão entrando. E que eles ainda possam carregar os despojos do inimigo, Senhor. No meio dessa guerra, eles ainda vão levar os despojos do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, Caxias como lugar de adoração, Senhor Deus,
Senhor Deus, em nome de Jesus, e que nada aconteça em Caxias. Caxias, os números continuem baixo. Amém? Continuem baixo. Você vê, gente, quando a gente tem orado aí pelas escolas de samba no carnaval, amém? E não temos visto o resultado, Deus está mostrando para vocês. Então creia em nome de Jesus que vocês vão prevalecer em meio de toda essa situação. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Alguém pode dar um amém? Dá um amém aí, Adão. Pelo menos estou vendo. Amém, glória a Deus, aleluia. Cadê os crentes? Tem crente nisso aí? Ou eu estava falando sozinho com o meu celular? Amém, glória a Deus. Então, amados, antes de eu encerrar, eu quero falar com vocês. Depois procurem os bispos aí, os pastores, qualquer um deles, que nós temos. Esses aqui são os livros que nós vamos estar usando no seminário. São livros para o seminário. Você pode comprar nos cartões, pode comprar lá, que nós vamos ter um seminário com o apóstolo André. Nós vamos estar dando a data, mas eu já estou antecipando que ele vai usar em cima desses livros aí. Amém? E que Deus possa fortalecer cada um de vocês. Que seja bênção, que vocês vão entender que no meio dessa situação, vocês vão abrir oportunidade. Já peça a Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, abre os meus olhos, os olhos espirituais. Amém? Aqueles que estavam desempregados, portas vão se abrir. Amém? Algo vai acontecer. Eu digo que o Senhor está mexendo e no final vai dar tudo certo para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor Jesus. Amados, não esqueça que meia-noite nós estamos orando direto, todo dia, pelo Brasil. Aqui, ó, bonito, né? Brasil, estamos orando pelo Brasil. Todo dia eu estou usando essa blusa com mata profético. A apóstola já está reclamando, fica... Não, falei, deixa que enquanto a gente estiver fazendo esses atos proféticos aqui, nós vamos estar usando essa camisa. Eu estou vestindo a camisa do Brasil. O Brasil vai sair dessa diferente. Que suba os números nas nações. Foi ontem. Ontem eu estava vendo o repórter avisando dos números, né? Que eles estavam com a expectativa que fosse disparar aqui, né? Aí o repórter foi dar a notícia que não estava o número, né, tão alto. Irmãos, eu senti coisa bem maligna. A frieza do repórter. Ele falando, aqui no Brasil os números ainda não estão assim. Sabe, eles queriam que nós tivéssemos como está a Itália. Eles queriam que nós tivéssemos como está a Espanha, que vai mudar também, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por essas nações. Como está os Estados Unidos. Eu senti ele, quando falou, uma frustração. Sabe, frustrado que... E detalhe, amado, a gente não queria perder ninguém. Mas, né, é uma guerra. Uma guerra sempre vai haver feridos. Amém? Então, amados, eu vou liberar agora para as igrejas fazer o que tem que ser feito. E nós estaremos juntos, né? Vamos botar de novo aquele louvor. Vamos. Quem chegou depois, né, não pegou aquele louvor da antiga, eu vou encerrar, né? Para não precisar nem fazer louvor lá, tá bom? Já encerra com a palavra. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente ouviu no início da abertura que eu recebi esse louvor hoje, do fundo do baú. Vamos. Adoração no meio. Quem lembra? Adoração no meio da guerra. Olha que louvor lindo. Isso é da antiga. Olha o sax. Isso aí, bispo. Você é intercessora, Shirley. Isso aí. Olha.
Tá dando para ouvir legal aí? Tá dando para ouvir? Olha que tranquilidade. A tempestade lá fora e Jesus o quê? Recebendo a nossa adoração lá no barco, dormindo tranquilo. Olha que tranquilidade traz esse louvor. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Não é do tempo do ronca não, rapaz. Isso é música boa. Esse vento vai fazer com que o seu barco mexa. Amém? Não, não, foi o Alex. Sopra o Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Que esse louvor encha a tua casa. Que esse louvor encha a tua casa. Né? Adoração no meio da guerra. Adoração no meio da guerra. Cante. Quando o vento sopra. Que Deus abençoe vocês, querido. Shalom, Lahema Kadosh. Fique na paz. Não esqueça, meia-noite estaremos ali orando, amém? Meia-noite eu convido você, sua família, para nós estarmos juntos orando, amém? E amanhã, hora nona, às 15 horas, nosso podcast. Fica na paz. Que Deus abençoe.